Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 23 de janeiro, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524, para todo o estado do Rio Grande do Sul, no sistema NET. Pela NET, você nos acompanha nas operadoras de distribuição de sinal da NET em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas pelas nossas plataformas digitais, você sabe, você nos acompanha no mundo inteiro, Brasil afora e em todo o mundo, através do nosso site, rdctv.com.br/ao vivo, você acessa o player do nosso site, tem a programação real time da RDC TV. Se preferir, pelas nossas redes sociais, Twitter, YouTube e o Facebook. Basta que você entre. Se for o Facebook, facebook.com, claro, /RDC-TV Digital, e você vai estar linkado online conosco aqui na RDC, com o Virando o Jogo e toda a programação da RDC TV, tá certo? Sendo que, pelo Facebook, você faz o programa conosco. Estamos aguardando, já estamos aqui com Andy, deixa eu ver aqui, a luz dá um reflexo. Andy está aqui, Vinícius Portes está aqui, boa tarde. Alexandre Mercante também está conosco. Vou ter que dar uma ajeitada aqui para ver os nossos telespectadores ou os nossos internautas, melhor dizendo, que já estão conosco. E também você nos acompanha, a gente está nos nossos perfis também com compartilhamento, para que você possa participar conosco aqui fazendo o Virando o Jogo. Conosco, Diogo Rossi, Bruno Flores, Luciano Coimbra e Jairo Cuba, o retorno. Voltando aqui, porque a última vez que tu viesse no programa aqui, eu não estava. As duas últimas. Pois é, isso é coisa do Diogo Rossi. Isso, é. Sabe como é que é, né? Ele boicota a nossa participação junto. Né? Isso, meio exclusivista, ele quer a tua participação, mas agora eu disse, não, vai trazer o Jairo aí. Não, ele convidou. Obrigado pela presença mais uma vez aí. Como é que tá a nossa rádio galera lá? Saindo na batalha, né? Sempre correndo atrás, como todos, mas bastante trabalho, iniciando o ano de 2019. Já estive em Juí no último domingo, onde estava o Diogo também. E hoje estaremos lá no Cristo Rei, né? Do meu Aimoré, lá junto no enfrentamento contra o Grêmio. E, claro, bastante coisa para o ano de 2019, assim também como na TV lá em Novo Hamburgo. Tá certo. Tá grandão o Aimoré, hein? Olha, ganhou a primeira, né? 3 pontos. Agora, no nosso objetivo de campeonato, nas nossas contas, estão faltando só 8. Então, esse é o primeiro foco. Dá para dizer que no primeiro jogo do Campeonato Gaúcho, primeira rodada, foi o resultado mais surpreendente, né? O único time que jogou em casa e venceu. Aimoré 1, São José 0, para mim foi o mais surpreendente de todos. Mais surpreendente por quê? Pela balança, né? O Aimoré é um time que veio da Série B do Gauchão, né, na divisão de acesso, e o time do São José é a sensação dos times do interior. Apesar de ser da capital. Que não tem a questão do investimento. Né? E o investimento... É um time de Série C de brasileiro. Exato. Então, a balança pesa a favor do São José e o São José perdeu. Mas o Aimoré também fez investimento. Né? Não, fez. Contratou algumas boas peças aí para o Gauchão, manteve alguns jogadores da divisão de acesso 2018, onde foi vice-campeão, perdendo a final para o Pelotas. Mas, claro, meu objetivo era o acesso à primeira divisão. E com o comando do Gelson Ponte, o Arilson era o técnico na divisão de acesso. No segundo semestre, na parte final, chega o Gelson. Gelson que foi campeão da segundona 2012 com o Aimoré, retorna agora ao Cristo Rei e, juntamente com a direção atual, presidente eleito agora no mês de dezembro, o Ronaldo Vieira, juntamente com seus pares de direção, organizando uma equipe que pelo menos tende a não correr grandes riscos. E a expectativa no Cristo Rei, quem sabe até beliscar uma classificação à segunda fase. Tomara que isso ocorra, já demonstrou força aí no primeiro jogo, não tinha feito 2 grandes amistosos antes
do Campeonato Gaúcho, um contra o Caxias, perdeu no Cristo Rei por 2-1, contra o São Luís de Juí empatou em 1-1, e aí ficou aquela dúvida, né? Como é que vem esse Aimoré pro Gauchão? Mas é aquela história, amistoso, é uma situação, o jogo valendo já é bem diferente. Teve um 1x1 com transição acréscimo, também, né? Teve um 1x1 do Aimoré com transição do Grêmio, não teve também? Daí é jogo treino, né? Sim, daí, sim, mas não dá para contar muito. Foi uma outra partida que o Isso foi dia Aimoré 30 de dezembro, ainda foi no final de 2018. Mas se for avaliar que uma derrota para o Caxias e um empate com o São Luís, e a gente viu a partida que o São Luís fez contra o time inteiro. Querendo ou não, é bom resultado. Antes de tu responder, Jair, deixa essa câmera fechada no Luciano ali. Deixa ali fechado no Luciano. Deixa fechado no Luciano. Para fazer... Olha só. Essa camisa... Diogo, me diga aí. Camisa de empresário. Hein? Camisa de empresário faz pergunta ou não? Pode falar nos bastidores? Não, de qualquer ramo empresarial. Sim, qualquer ramo empresarial. Mas tá um show. E fez compôs legal com o nosso fundo lá. Ficou bom com o fundo, ficou bom. Não, foi pensado. Camisa é dele, não a minha. Mas... responde, Jair. Passado o momento lazer. Aquelas camisas. Depois o Luciano ele passa o telefone dele para dizer qual é o ramo que ele... Depois a gente deixa o contato. Exatamente, empresarial. Enfim, o Aimoré, então, a questão nem foi um empate contra o São Luís, que realmente não seria nenhuma surpresa, mas o desempenho naquele amistoso, né, que ficou abaixo. Então, preocupou um pouco a torcida da aimoresista, enfim, o pessoal que acompanha o Aimoré, mas felizmente teve uma chegada importante nos últimos dias antes de começar o Gauchão, que foi do Marcelo Pitol, né, um goleiro que é de São Leopoldo, com passagem lá atrás por Grêmio, depois por várias equipes do cenário nacional, inclusive estava do teu Brasil de Pelotas lá na Série B. A torcida Chavante, pelo que eu tive de informação, não compreendeu muito bem essa saída ainda do Pitol. Não está bem explicado. Exatamente. Que é um baita goleiro. Nossa, passagem. Eu não pude acompanhar, porque estavam lá em Juí transmitindo o jogo do Inter. E como todo goleiro é louco, né? É o que falam, né? Mas, segundo informações... O goleiro tem que ser louco, não pode ser outra coisa. Pode ser, É só olhar o Rogério Amaral, né? Não conheço outra coisa para goleiro, só louco. Darcy Filho tem até. Mas dizem que que goleiro ou é louco... Ou é, né? Ou é o quê? Tem outra situação. Ou é uma situação, né, que... Meio assim, né? Meio dinda, assim. Meio dindinha, Mas, não, só conheço os loucos. Inclusive, claro, São José, como o Diogo disse, tem uma excelente equipe, é uma equipe que vem nos últimos tempos, principalmente no comando do Rafael Jacques, fazendo grandes campanhas, e na segunda etapa o gol do Aimoré ainda foi no primeiro tempo, despressionou muito o Aimoré, e o grande destaque foi o Pitol, e segundo os amigos que estavam lá acompanhando, fez um milagre no segundo tempo, onde uma bola pega na trave, só quica em cima da linha, ele isso é muito salvou ruim, né? Porque não tem transmissão esses jogos, né? Pois é, exatamente. O Campeonato Gaúcho esse ano já não tem tantas transmissões, então a gente não tem tantas informações mas ontem de transmissão. Ontem teve. Avenida Brasil. São só alguns jogos do Brasil vão ser transmitidos, não são todos. Agora, Luciano, tem que abrir o olho com o teu time feio, lá. Tá feio o negócio. Tomar 3 em casa, na estreia. Aí eu te digo, e ontem nesse não caso perdeu não é bom por não pouco. ver de repente? Hein? Nesse caso não é bom não ver de repente? Às vezes até é bom não ver, mas aí tu fica no sofrimento no Twitter, tu fica no sofrimento no stories do Instagram. Mas isso que o Rogério falou é verdade mesmo. Feio, foi E ontem não perdeu por pouco, né? Então... Sim, não, ontem conseguiu um empate já nos empate acréscimos. heróico nos acréscimos. Não, e perdendo 1 ponto em 2 jogos, e o nosso campeonato é curto na fase de classificação. Eu comecei a fazer... pro Brasil. Eu comecei a fazer uma conta ontem, lá no boteco da Rádio Grenal. O Brasil de Pelotas ele tem 11 jogos. 2 são contra a dupla. Mais um clássico Brapel, então o Brasil tem 8 jogos. Dos 8 jogos que tem, já jogou 2, fez 1 ponto. É complicado. Vai ter que ganhar do Aimoré, do Jairo, vai ter que ganhar do Novo Hamburgo. Não, vai ter que ganhar. Tu diria que o Brasil de Pelotas sem Aimoré é briga de índio, né? É briga de índio, é briga de índio. Agora, uma coisa que eu não entendo, por que o Brasil mudou? O Rogério Zimmermann não queria continuar no Brasil?
Ele volta, salva o ali- Brasil de ali- ser rebaixado Ali também está mal para a explicado. Série C do Brasileiro Ali e não também tá mal fica. explicado. Não ficou. Está mal Ele fez explicado um trabalho também aquela história. espetacular, né? Sim. De novo, né? Não, mais uma vez. Mais uma vez. E aí quando o Rogério Zimmermann saiu, uma das coisas que eu cheguei a comentar no ar, até nas minhas redes sociais, quanto tempo falta para o Rogério voltar e salvar o Brasil de novo? De novo. E, O e problema agora olha, o problema é o que o Rogério falou, né? O gauchão é curto, né? é curto. Se O Brasil tem 6 perder jogos. mais 2, 3, Não, o olha Brasil para tem- recuperar depois. O Brasil Eu- tem eu 6 confesso- jogos para se recuperar. Eu confesso para vocês, eu não conhecia O treinador do São treinador, Bento, que era do São Bento, né? o treinador do Brasil. Isso, Paulo ele era do Bento. São Bento, né? Ele era do Eu São São Bento. Bento, Era? Isso, ele fez um baita trabalho no São Bento. Inclusive na Série B, né? Isso, e aí veio pro Brasil. Ele e é aí muito amigo trouxe do alguns Rogério jogadores, né? Trouxe alguns jogadores pra cá. Um deles, Boquita, né, por exemplo, que ele sugeriu. E curiosamente ele é apresentado no dia que o Rogério está saindo do Brasil. né? Junto. É, de um Na lado, mesma Tudo na sala, mesma, na mesma não, mesa. tudo na mesma mesa. Não, Curioso mas isso. mas tudo bem, se o Rogério estava saindo, Mas eles se são despediu amigos. e tal, Agora, Sério. eu não É sei. sério. E o Branquinho, que fez o gol ontem do Brasil, é aquele mesmo que em 2016 foi campeão gaúcho com o Novo 2017. Foi Com o campeão Novo com o Novo Hamburgo. Ele, Exatamente. e ele já conhecia a realidade do nosso futebol aqui? Eu acho que Acho que não. eu acho Porque nós tivemos um problema sério ano passado com o treinador da transição do Grêmio, né? Sim, Lembram o disso? César O Bueno. César Bueno. Que não Que era é- daqui. Mas que já tinha trabalhado aqui Pois na é. base, né, pelo E menos. mesmo assim... Que hoje é o auxiliar da transição, né? O Thiago O Nunes. auxiliar do Pois é. Thiago Gomes. Thiago Gomes, desculpa. Então, mas o Brasil tem que realmente abrir o olho aí, porque senão vai ficar... O Márcio Martins Fraga está falando aqui, o Rogério Zimmermann é pavão, mas é um baita treinador, né? E está dizendo para ti o seguinte, ô Luciano, camisa de presidente de escola de samba, não é de empresário. Também. É de presidente Que não de deixa de escola... ser não deixa de ser um Verdade, né? empresário. No Rio, mas né? não foi Normalmente falado isso no nos jogo do bastidores. bicho. Mas o detalhe é o seguinte, o Rogério Zimmermann, pelas informações que a gente tem, pelo menos que chegaram até a gente, ele pediu só aquilo que qualquer treinador que faz um bom trabalho e é contratado para uma solução, faz. Valorização. Exatamente, uma valorização. E ele não teve. E ainda disseram para ele que além de não ter a valorização, o grupo ia passar por uma limpeza. Ia E aí a ter limpeza redução, envolvia- ia ter... Não, e Bota passou nisso. Passou. E outro ponto que, para mim, foi muito determinante para a deixada do Rogério Zimmermann do comando técnico do Brasil, é que a folha salarial do Brasil ela foi reduzida de 400, 450 mil para 180, 200. Bah, metade. Menos que metade. O Brasil de Pelotas tem um problema, né? Assim, é um problema bom, mas é um problema que se o Brasil fosse um clube da Série A, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, resolveria fácil. Um clube médio da Série A resolveria fácil. Que é construir um estádio com dinheiro próprio, mas ter um time de futebol. Se fosse o padrão Brasil de Pelotas na Série A, conseguiria. Fácil. Porque o dinheiro da TV, da Ajuda. Série A, montaria um time e montaria também E assim um mesmo. estádio Teve que falta recurso pro pouco. Né? estádio, falta E pouco. assim mesmo, pegando como base lá o meu Aimoré, a folha salarial do Brasil bem superior ao do Aimoré, por exemplo. Sim. O Aimoré gira com a comissão técnica em torno de 110, 120 mil no máximo. Mas o Bento Freitas está pronto praticamente. Está quase né? pronto. Falta só aquele tobogã atrás ali, né? Falta uma à parte. esquerda das cabines. Falta né? uma parte da esquerda das cabines e falta fechar, complementar o resto do Mas daí seria mais acabamentos, enfim, né? São os acabamentos. contornos ali, né? Na É. verdade. Com A quem, ideia- que, a com ideia- quem que é o próximo jogo? Principal, Brasil Brasil, joga Veranópolis, em casa sábado. contra o Veranópolis, se não me Em engano. casa. Sábado já É, agora? sábado de novo. Mas tem que... É que jogou ontem, né? Tem isso, o Campeonato Gaúcho, né? Eu estava vendo semana que vem, por exemplo, o Grêmio joga segunda, quinta e domingo. Isso mesmo. Segunda, quinta e domingo. É tudo tiro curto, né? Não adianta, Muito porque rápido. já começa em seguida, já tem Libertadores aí também. Segunda é o Juventude, por exemplo, só para não deixar de passar a informação completa. Quinta é o São Luís, na Arena. Né? Os dois são na Arena, Juventude e São Luís. E aí na quinta rodada, domingo, o Caxias, fora. É, o Grêmio que... O Brasil pega o Novo Hamburgo no sábado. Novo Quem Hamburgo, pega o desculpa. Veranópolis é o Aimoré. Isso mesmo. Na próxima rodada. Tô com o time
A tabela do Aimoré. Quem desperta atenção agora, Novo Hamburgo tem que ser recuperado também. o Juventude... Não, contra mim não. Não, deixa pra outra. Não, mas isso, como a gente diz lá no Vale dos Sinos, isso é um problema do outro lado problema do do Rio. outro lado do Rio. Mas quem desperta atenção agora também é a dupla Caju, né? Que venceu fora de casa. O Caxias tocou os 3-0 do Brasil e o Juventude que venceu o Pelotas. O Juventude, 1 a para mim, 0. surpreendentemente, porque até fazendo aquelas projeções para gauchão, enfim, de tabela, e eu coloquei como possíveis rebaixados um deles, o Juventude, pelo que se avizinhava, pelo que tinha apresentado em 2018, e para mim não vinha fazendo boas contratações, uma boa estruturação de equipe. Mas já estreia com 3 pontos, isso pesa. Né? E surpreende mais no jogo contra o Pelotas pelo fato de que o Juventude não tinha nem um número suficiente de jogadores para pôr no banco. Isso, é verdade. Teve que fazer a famosa enjambração. Puxou um de lá, um daqui e montou um banco. Quando é que o Juventude joga aqui em Porto Alegre? Segunda-feira. A próxima segunda-feira? Segunda-feira, exatamente. Tá. Já falou com o Valtinho lá? Ok. O Walter Dalzotto Júnior, presidente do Juventude? Não, falando com o Arthur, assessor de imprensa primeiro. Não, O mundo mudou. Mas tu viu a intimidade, não, Diogo? Falou com o Valtinho. Que foi um baita presidente do Juventude. Tá? Ele era, se não me falha a memória, ele estava no marketing do Juventude nessa gestão passada. Sim. E aí agora ele vem para colocar o Juventude em alta de novo. Walter Dalzotto. Né? Walter Dalzotto Júnior. Tá. Bom, vamos ver se... O pai dele foi conhecido, porque é Júnior, né? O Walter Dalzotto, empresário em Caxias do Sul, tal, tem uma história grande em Caxias do Sul. Eu não conheço, por isso minha indagação. Mas por isso que eu digo, então tem que ver agora como é que vai ser a sequência de Caxias e Juventude, porque eles já despertaram atenção, inclusive dos próximos adversários. Então ver se vão conseguir manter, porque se conseguir, venceram fora de casa, ganhando em casa, os dois devem jogar em casa agora. Devem jogar em casa os dois aí. Só dando uma olhada na tabela. Vamos voltar o Bruno aqui já na vai. Mas sabe e que se ganha em casa, faz 6 pontos. Juventude e São José, hoje, em casa. Em casa. Exatamente, 8h30. E o Caxias é hoje também 8h30, só que contra o São Luís fora. É lá em Juiz. O Caxias vai jogar 2 fora na sequência. Exato. Bom. Mas se voltar para Caxias, se voltar com um ponto, pelo menos. Um ponto. Se voltar com 4 em 6 para casa, tá ótimo. Tendo jogado 2 fora de casa. Nossa. E era uma das preocupações, continua sendo, lógico, né? Do Aimoré, o primeiro objetivo do time que sobe era tentar não cair no ano seguinte. É a questão dessa tabela, né? Porque quando saiu a tabela original, as 3 últimas partidas do Aimoré eram fora de casa, na primeira tabela que saiu, ainda logo depois do congresso técnico, enfim. E aí, deu um questionamento grande lá em São Leopoldo. Aí eu sei que houve um remanejamento de datas e justamente o último jogo que seria contra o Brasil fora foi passado para o meio de tabela e aí o Aimoré vai encerrar, joga 2 fora e pega o São Luís em casa fechando o campeonato. Ou seja, é uma preocupação grande que o Aimoré consiga acumular alguns pontos nesse início de campeonato para não ter desespero no fim. Né? Olha aqui, ó. Andy Tribino, que está conosco, o Vinícius Portes, falei no Alexandre Mercantes, Matusael Buzim da Silva também conosco, Solimar Fagundes, meu sogro Esteban Lebete sempre dando força para o programa lá de São Paulo, acompanhando, bom programa, moçada, José Antônio do Amaral também, meu primo, a família tem que estar prestigiando, tá certo. Né? Deixa eu ver quem mais, José Carlos Melo Dávila também está conosco aqui, o Diego, assisto aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Maravilha. Diego, um grande abraço. Conheço Vila Velha, né? Gosto demais da cidade aí, Vila Velha, as areias monazídicas aí no Espírito Santo. Muito bom para a saúde, muito bom para se descansar. Luciano é nosso bruxo, tamo junto, viu, Luciano? Que bom. Aí, diz o Diego. O Chicão Almeida, grande amigo, Chicão Almeida também conosco. E o Saul Júnior, que está na nossa watch party aqui, o Saul Júnior diz, aqui de Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, prestigiando a quem considera um grande amigo, profissional. Muito obrigado aí, Saul, abraço. Seguindo, vão uvas para a bancada, estamos esperando aí, vai. Tomara, Valeu, Saul. Valeu, Saul. Eu queria saber, o nosso telespectador que entrou ontem ou anteontem, reclamando que a gente não falava do futebol do interior.
Lembra? Pode ser. Lembra Pode ser que segunda, que eu não tava. Talvez tenha sido segunda-feira. Sim. Né? Foi segunda-feira? Segunda-feira. Bruno? Foi o Guilherme Paz que leu o recado ainda. Então eu queria... Aliás, por falar em recado, o Diogo está ali. Vamos abrir o nosso WhatsApp também, não falei no início do programa. Não podemos Além esquecer. do Facebook, para você interagir conosco, tem também o nosso WhatsApp. 998 Tem 15... gente vendo o vídeo aí. Opa, Conhece silencioso aí, ó. tô propaganda. Olha aqui. O Luciano ele já está fazendo alguns negócios. O pessoal está consultando ele. Não, é só ter que ver o seguinte, se não for o gemidão aqui, ele tá tudo bem, né? Sabe Vamos- que- Tem propaganda aqui, Tá em meu. to- tá em to- rapidinho, Eu né? cuidando da Tá em tabela do todas as redes Gauchão. sociais. Isso, então não é nenhum segredo. O colega Guzmão, lá da Rádio BC de Novo Hamburgo, estava no programa de debate ao vivo de meio-dia, e aí com a live também, né, hoje, em todas as rádios utilizam. E no meio do programa, o Vandes Porto, né, colega conhecido, aí, falando, enfim, debatendo, e ele abrindo uma mensagem, era o gemidão ao vivo. Opa! Era Muito engraçado. Não, mas o Espetáculo. pior é o seguinte, o que os caras fazem. Nós já vimos isso, inclusive, com colegas no centro do país, que toca o celular, mas não é um toque normal. Claro. Só que para as redes sociais os caras editam e botam o gemidão. Ah, sim. Aí vai. Mas olha aqui, ó, vamos colocar de novo aí, por favor, o nosso WhatsApp, 998 15 99 90. Já está na mão ali do Diogo Rossi. Se você preferir mandar o recado pelo WhatsApp, o Diogo vai ler o seu recado. O Marcelo Caju já manda um recado aqui pra gente, dizendo que tá ligado com a gente e mais tarde vai rumar até o Cristo Rei para apoiar o tricolor dele. O Marcelo é de fé pro Grêmio, né? O Marcelo Caju é de fé do Grêmio. Tenho até uma dúvida, hoje é Tem uma questão do Grêmio aqui que eu vou abordar em seguida. Até hoje é porque não é um período escolar, né? Sim. As faculdades estão de férias. Então hoje, por exemplo, sair 7 horas de Porto Alegre para ir para o Cristo Rei não é ruim para quem quer ver jogo. Sim, porque ali você tem... Vai ter que passar pela Unicinos ali, que normalmente é a um trânsito Unicinos caótico, e né? antes, a Unicinos é antes. É a Vila antes. Salle também, Canoas. Canoas, Unina É, Salle tem que passar por é. bastante movimento, né? Mas é bom chegar mais cedo. Não, claro. Conheço bem esse ponto. Não, mas, por É exemplo, casa lotada hoje lá? A tendência é essa, né? Qual é a capacidade lá do Cristo Rei? Olha, oficial se fala em 10 mil, mas 7, 8 mil é tranquilo. Então Dá vai dar casa pra cheia. colocar Tem uma público questão, bem interessante. uma questão do Davi Bessa aqui sobre o Grêmio, que logo em seguidinha a gente vai abordar também com o noticiário do Grêmio, que o Guilherme Paz vai nos atualizar na sequência. Não esqueçam, o Estação Verão Sesc também está agora em Porto Alegre. O Estação Verão Sesc, que já é tradicional no nosso litoral, tanto o litoral sul quanto o litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, o Estação Verão Sesc agora também aqui em Porto Alegre nos finais de semana de janeiro e fevereiro. Diversas opções gratuitas de esporte e lazer para você aqui em Porto Alegre também. Quadras esportivas, ginástica, empréstimos de bola e raquete para a prática do frescobol e muito mais. Nós temos de sexta a domingo na Orla do Guaíba, ali bem próximo à Rótula das Cuias. Então, se você quiser participar, quiser mais informações, basta acessar o site do SESC, sesc-rs.com.br, como está aí, que você tem todas as informações, tanto do Estação Verão Sesc aqui de Porto Alegre, quanto de todo o nosso litoral do Rio Grande do Sul. A realização aqui em Porto Alegre é da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o Sistema Fecomércio Sesc RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre, muito mais diversão para o seu verão. Nós vamos à mensagem do Vivenza Serena, o loteamento em Canela, e voltamos em seguida. Falei aqui nos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, tanto em Porto Alegre, no estado todo, que podem nos acompanhar pela net, mas alguns, por situações específicas, particulares, preferem nos acompanhar no Facebook. A Clenar Pereira Vieira também.
A Elis Fatel está nos acompanhando. Elis, manda qual é a cidade de vocês aí. Claro, nasceu em Londrina, norte do Paraná, mas ela não mora em Londrina e eu não consigo gravar o nome da cidade. É uma cidade, eu acho que próxima ali de Londrina. Por favor, Elis, vocês que entraram, não sei se é tu que está ou é o teu marido que está conosco aqui, mas me diz o nome da cidade. E também, né, um número grande de amigos que estão nos acompanhando pela Watch Party. Aqui são vários que entraram na nossa Watch Party aqui, que eu fiz o convite para o Virando o Jogo. Né? Inclusive o Rogério Maia, que é técnico de goleiros, eu sempre repito aqui a história que o Rogério Maia, quando estava surgindo o Alisson, eu perguntei a respeito do Alisson, que já era comentado. E o Rogério me deu a seguinte definição do Alisson: é o Taffarel com altura, com estatura. Tá? E não estava errado. Mas não está errado. E está se comprovando justamente isso aí. Não é? E o Alisson, que começou a carreira internacional na Roma e agora já está no Liverpool. E o Rogério Maia está ele estava no Flamengo na temporada passada, agora está no Vitória. Isso aí. Né? Uma historinha rápida sobre o Alisson. Ele e o Muriel, que são lá de Novo Hamburgo, né? O José Hans, lá, que é empresário na cidade de Novo Hamburgo, ele contando um amigo, enfim, envolvido com futebol, que com 10, 11 anos o Alisson foi disputar um desses torneios, tipo Cidade Verde, enfim, alguma coisa assim. Sim. E aí esse profissional aí do meio do esporte disse pro Hans naquela época, e até ele mostrou foto, mostrou vídeo da época, enfim, o senhor esse falando, ele disse: olha, esse aqui vai jogar mais que o Taffarel. Não sei se era vontade ou realmente que via futebol, né? Pode ser. E está no caminho, hein? Agora, a carreira do Taffarel é fantástica. É impressionante. O Taffarel pegou, apesar de não ter jogado no time de ponta do futebol italiano, mas pegou naquela oportunidade, né, o futebol italiano em alta. Isso. Antes dos escândalos, né? Antes dos rebaixamentos da própria Juventus. O Parma, né? Quando ele vai para o Parma, o Parma está crescendo. Na época, o Parma estava entre os grandes, Isso vamos dizer mesmo, assim. Tá? Junto com Juventus, Milan, enfim. Bom, no fim dos anos 90, início dos 2000, o Parma teve o maior time da sua história, né? Com Buffon, com... Acho que o Crespo jogou lá também. Samuel, Samuel, zagueiro argentino. Grande time. E o Parma hoje falido, né? Infelizmente. Como o futebol italiano agora que está se recuperando. Agora que conseguiu fazer a grande contratação, não é, dessa história, vamos dizer, contemporânea do futebol italiano. Sim, foi que é o Cristiano Ronaldo para a Juve. Né? E que vai alavancando o campeonato italiano. Tanto está alavancando o campeonato italiano que ele está passando único e exclusivamente na RAI, que é um canal italiano, que transmite para o Brasil nas TVs fechadas. Ele custava R$ 11,90 para você comprar o canal extra. Já está custando R$ 39,90 só o canal. Nas nossas distribuidoras. Distribuidoras. Net, Sky, isso. Oi, enfim. E a DHZ, alguma coisa assim, DHZT, que é um site que comprou os direitos para transmitir o campeonato italiano. Que é quem vai está passando já. Quem vai transmitir a Sul-Americana. E está passando. É o nome? Eu acho que é DZHT, DHZT, alguma coisa assim. Tem um site que está comprando tudo, inclusive. Eu acho que é esse, é o mesmo. Ele vai passar a Sul-Americana já. Vai passar a Sul-Americana só lá. Inclusive, eu sei que a Federação Gaúcha de Futebol está negociando as outras competições, que não o Gauchão. Com esse site? Não sei se é com esse site, mas é por transmissão também pela internet. E teve uma coisa muito bacana essa temporada, essa janela, que me chamou a atenção de transmissões, já que a gente entrou nesse assunto rapidamente, que foi Inter de Milão e Juventus, né? O Cristiano Ronaldo comprou os direitos de transmissão do jogo e ele mandou transmitir. Então ele transmitiu via redes sociais o jogo Juventus e Inter de Milão. Por onde? Facebook. Não, sim, mas por Facebook de quem e tal? O dele, mais um patrocinador lá dele. Olha, não, era uma rodada do Campeonato Italiano só. Porque era o primeiro clássico que ele ia disputar. Disputaram a final da Copa Itália agora. Isso, esse aí foi na Arábia, né? E aí passou na RAI também. Agora, por incrível que pareça... que a gente ouviu esse? DAZN. É o site. É o site. DAZN. Agora, a grande conquista do Taffarel, fora, claro, né, o Mundial de 94, pela seleção brasileira, foi
pelo Galatasaray, né? Da Turquia. Sim. Quando ele jogava, que ganhou não a Champions, a outra. a Copa UEFA. A Copa UEFA, na época Copa UEFA. Grande abraço aí pro Tafa. E foi preparador lá depois também, né? Ainda. Sim, Antes sim. da sim. seleção. Tentou levar o Marcelo 20 Groi. vezes o Marcelo Groi. E aí ficou com o Muslera, goleiro uruguaio. Aproveitar os abraços, mandar um abraço aqui, Rogério, pro Rafael Falcão dos Anjos, que tá lá em Vila Velha, no Também em Espírito Vila Santo. Velha? É, em Vila O Velha. Diego também, que eu falei agora. tá em Isso é Vila Velha. espetacular, hein? Acredito que seja até parentes, então, o Rafael ser. o Rafael Falcão e o Diego, mandando um grande abraço pro Luciano lá, estão sempre acompanhando o trabalho dele. E um abraço também para um grande amigo nosso que trabalha com a gente lá na Rádio Grenal, operador de mídias, o Rodrigo Pinheiro, que eu acho que está em Porto Alegre já, está de férias. Trabalha Estava não, em né? Santa Catarina. Faz um ano que tá de férias. Faz um ano que tá de férias. né? Olha, corneta, hein? Que corneta, amigo. Ô, Bruno, hein? E tava Que lá, corneta. Isso é corneta ou inveja? Não, mas vem cá. Os o cara- dois. Vem cá, o cara trabalha em quê? É nosso operador de mídias audiovisuais. De mídias audiovisuais. Isso. Então ele está nas redes sociais, é nisso aí? Não, ele opera o áudio, né? E produz as mídias de áudio que a gente tem e bota no ar. Ah, de áudio. Exatamente. Ah, tá. Mas Pensei também que era pode nas trabalhar redes com sociais. edição de imagem. Não, se fosse das redes sociais, tal, mídia, sim. né? Aí ele podia fazer um homework, não tinha problema. Não. Pra trabalhar Então ele em botou casa. lá no Instagram, lá que está nos acompanhando, então já Tá dei certo. O DAZN, Rogério, para a gente complementar, ele Sim. vai transmitir a Sul-Americana, está transmitindo a Série A e vai transmitir a Liga 1. Qual Série A? Campeonato Francês. A Série Série A, time, a italiana. Isso. Tá. E vai transmitir a Liga 1 do Campeonato Francês. Eles estão aos poucos Aos poucos eles estão... dominando tudo. É. É cada A vez- Sul-Americana, a Comebol fechou a transmissão da Sul-Americana só com esse site de streaming. É uma Só. estratégia interessante, né? Porque são campeonatos com alguns nichos, assim. Por exemplo, você quer assistir o Neymar, só passa a Ligue 1, só o campeonato francês, vai no site. Quer assistir só o Cristiano Ronaldo, é um interesse que você tem, vai no site. A Sul-Americana, que é um periférico, entre aspas, da Libertadores, vai no site. É interessante, porque ataca mercados diferentes. Só quero dizer uma coisa, o Inter que classifique para a segunda fase da Libertadores da América. Obrigado. Bom, vamos avançar nisso Já aí também. pensou só Sul-Americana no Facebook pro Internacional? Só no streaming? Bah. Mas aí é que vem a grande questão. No momento que nós temos aí campeonatos sendo transmitidos, sites específicos de transmissão, que são exclusivamente por streaming, que são pela internet, é o que a gente vê, o que aqui na RDC TV está se fazendo. Claro. Né? Lógico. Que é uma emissora que começou, claro, com a distribuição de sinal a cabo pelo sistema da NET, mas muito forte nas plataformas digitais. Né? Se você acessar pelo nosso site, você vai ter um site completo e vai ter a programação ininterrupta, real time da RDC TV. Se você entrar nas nossas redes sociais, você vai ter as lives de todos os programas também com essa interatividade. Então, o conceito da RDC TV é esse aí. E eu Caiu sou, no é esse aí. quando estou fora, acompanho vocês pelo Facebook, pelo site da RDC. Normal. Bom, vamos falar de Grêmio. Falamos bastante do Aimoré, agora o Jair vai ouvir as informações aí que o Guilherme Paz nos traz aí a respeito do Grêmio. Guilherme. Na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, o Renato mandou a campo um time alternativo. E depois da vitória de 4-0, ele está tranquilo. E o que me deixou feliz só a entrega, porque não é fácil jogar nesse calor, na primeira partida, praticamente uma pré-temporada rápida, e mesmo assim a entrega da equipe foi muito boa. A gente precisa levar em consideração aquilo que eu falei, o calor, e a equipe do Novo Hamburgo estava bem postada em campo e estava com uns 2 meses de vantagem em termos de treinamento. Então é sempre bom começar o campeonato, estrear no campeonato com uma boa vitória. Diferente do ano passado, quando o time correu risco de nem se classificar para as fases finais. Nas primeiras rodadas do Gauchão em 2018, teve os jovens da transição em campo. O aperto foi grande e eles não corresponderam às expectativas. Renato Portaluppi teve que antecipar a estreia dos seus principais jogadores para conseguir a classificação para as finais da competição. E deu certo, o Grêmio conquistou o título do Campeonato Gaúcho. Mas em 2019, como você já viu, o time alternativo vem correspondendo às expectativas.
Na noite de hoje, contra o Aimoré, em São Leopoldo, Renato comandará a equipe formada por Paulo Vitor no gol, Léo Gomes, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba, Rômulo, Matheus Henrique no meio, Marinho na direita, Jean Pierre, Pepe e Tony Anderson. Já os titulares, que fizeram um jogo treino ontem contra o Cruzeirinho e venceram por 1-0, seguem uma rotina de pré-temporada. Fazendo uma preparação específica para os titulares, com calendário cheio este ano, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, os titulares de Renato vão estrear apenas na 4ª rodada. E amanhã, contra o Ipiranga do Erechim, vão fazer mais um jogo treino. Nesse primeiro trabalho, digamos assim, um pouco mais forte, né? Esse jogo treino, a gente sente um pouco ainda de dificuldade, mudou algumas peças ali, a gente sabe que o entrosamento não vai continuar o mesmo, mas a gente está trabalhando aí. Por isso o professor decidiu deixar um pouco mais, a gente tendo mais tempo de trabalho, né? Acho que para ganhar esse entrosamento e um preparo físico melhor. Bom, o Diogo Rossi, como ele é do time dos céticos, eu também já fui um pouco do time dos céticos, agora não sou tanto, mas o Diogo Rossi é do time dos céticos. O Guilherme estava passando essa escalação com o Marinho pelo lado direito, e com quem mais que tu estava duvidando? Estava cético? O Paulo Vitor no gol. O teu ceticismo é por quê, Diogo? Eu acho que o Renato vai mudar mais o time. Mas nem tanto. As mudanças serão muito específicas. PP no lugar do Alisson machucado e o Paulo Vitor dando uma chance para o Júlio César ter 90 minutos. Fora isso, deu. Marinho não começa o jogo no teu... No meu entendimento, não. No meu entendimento, não. Até pode começar porque melhorou o time, lugar do Caio, que é jogador mais defensivo. Mas vou fazer uma comparação rápida daquilo que aconteceu ontem no jogo treino do Grêmio contra o Cruzeiro. O Grêmio jogou com uma linha de 3, com Montoya, Luan e Everton. Onde é que eu quero chegar? O lado direito, com Montoya, não era um lado direito ofensivo. Era um lado direito de um jogador que o Renato pediu do 1º ao 45º minuto que ele jogou, para ele recompor e marcar. Não, tudo bem, mas uma recomposição com o Montoya, por exemplo, não é a mesma coisa que uma recomposição com o Caio, mas não é com o Marinho que é um que vai volante. ser feito, né? Não, tudo bem, mas eu vou te dizer, eu prefiro um time assim. Eu prefiro um time que tenha um jogador agudo pela esquerda, um jogador agudo pela direita. Rogério. Tá? E o meio-campo seguinte, mas em liberdade para o Jean-Pierre e o Matheus se vira, tá no meio-campo, se vira, amigo. Tá? Vão jogar, vão recompor, vão ajudar volante. Tu vai lembrar o que eu falei aqui na segunda-feira, quando a gente estava aqui no Virando o Jogo, sobre justamente essa composição do Grêmio. O lado esquerdo do Grêmio, ele precisa ser fortalecido com as figuras ofensivas que o Grêmio tem. O PP, que joga por ali, mas especialmente o Juninho Capixaba, que precisa de um jogador de apoio ali. E aí eu lembro que eu fiz justamente essa comparação, de que o Marinho tinha sido melhor ofensivamente que o Caio, mas o Caio entregava uma coisa que o Renato precisava, que era conter um pouco o lado direito para poder dar vazão pelo lado esquerdo. Eu acho que o Diogo tem razão nessa análise do Caio, especialmente pelo que o Renato fez também com o Montoya. O Montoya, por mais que seja um jogador que chega com um status interessante de ser até um jogador mais técnico do que foi o Ramiro na equipe do Grêmio, é um jogador que começa o ano segurando, não sendo tão ofensivo. Então acho que o Caio pode começar pelo menos mais um jogo, até o Renato talvez ter uma outra alternativa de meio para segurar o lado direito, ou experimentar coisas novas para dar um pouco mais de ofensividade do lado direito e segurar um pouco o lado esquerdo. Eu concordo, porque eu concordo com a tua análise, perfeito. Até porque repete-se o que o Renato já fez com o Ramiro, que foi todo tempo. Mas eu prefiro Não sei como é que o Aimoré prefere. O Aimoré prefere que o Grêmio não vá, na verdade. Estraga o ônibus. Exatamente. Deu um véu lá. Mas sem dúvida, eu acho que uma equipe mais ofensiva, visando colocar o Marinho no lugar do Caio, levaria muito mais problemas para o sistema defensivo do Aimoré do que o Caio. É que eu não sei até que ponto esse time também de transição, o time reserva do Grêmio, ele precisa ter cautela para não sofrer um vexame ou uma derrota que possa atrapalhar o andamento. Vexame eu acho que não vai sofrer para nenhum time. Mas derrota que possa atrapalhar o andamento talvez seja uma preocupação que o próprio Renato tem, até por isso
optou em colocar esse time reserva um pouco mais fortalecido. Claro, o Aimoré... Segura e larga respeito, depois. mas Segura no início e larga depois. Exato. O jogo pode ser. Olha aqui, ó, por falar em gremista, quem está conosco, Eduardo Ponticelli, nos acompanhando de Xangai. Que maravilha. Xangai, que maravilha. O Ricardo Noronha de Porto Alegre quer saber se o Grêmio não tem mais interesse no Cícero. Não tem mais, já liberou. Ele nem vai mais tentar o negócio com esse jogador aí. O E Davi, o Cícero não acertou com ninguém. Não, a princípio, não. né? o Davi Bessa perguntava ainda sobre a situação do Emanuel Mas. Mas o vai quê? ficar difícil, Continua. O que eu ouvi hoje pela manhã, buscando até algumas informações, é a possibilidade, e já se aventou em outro momento, do Renato ali na frente tentar o Juninho Capixaba com um jogador mais de meio pelo lado esquerdo e por isso trazer o Mas para compor aquela lateral esquerda como alternativa para o Cortez. Mas é uma possibilidade. Eu vejo assim, ó, o Grêmio vai forçar a renovação contratual do Juninho Capixaba. Primeiro, o Corinthians respondeu dizendo que tem interesse em negociar, são 5 milhões de reais para comprar o Juninho Capixaba. E o Grêmio disse que não achou caro, achou um bom valor. E eu também acho. 21 anos, 5 milhões de reais, um jogador que daqui a pouco o Grêmio consegue vender para um campeonato alternativo da Europa pelos gols e pelas atuações que está fazendo. Efetivo, né? Característica diferente, característica né, que mesmo. atrai o futebol europeu. E ele é diferente do Bruno Cortez, Sim. muito diferente. O Cortez é muito mais defensivo Do meio pra frente, do que né? ele. E aquela coisa, eu acho que daqui a pouco também, mercadologicamente, vale muito mais a pena você pagar 5 milhões em alguém que você já conhece e que já está ambientado, do que forçar a barra num jogador estrangeiro que vai ter que se adaptar, que provavelmente no primeiro mês não vai dar a resposta esperada, ou no Adriano, que ninguém sabe como é que tá, porque está há muito tempo na Europa. O Adriano parece que o Grêmio tinha desistido, né? É que na verdade o Grêmio não tem o que fazer nesse caso, né? Do Adriano. Que horas, do Besiktas. Primeiro, Jair, qual é o preço dos ingressos lá, Jair? R$50 o ingresso, tanto para a torcida do Aimoré como para a do Grêmio, R$25 a meia entrada. Meia entrada. Vale para as duas torcidas. Achei E barato. associados? Daí, sócio não paga. Não paga. Sócio não É paga. da mensalidade. Sócio, conselheiros, enfim, do Aimoré não paga. Que horas é o jogo? 8h30 E, da noite. e sabe qual é o O valor? jogo do Grêmio hoje é 8h30. 8h30. Então não tem televisão aberta. Não, só pay-per-view. Não tem televisão aberta. Ótimo. E sabe qual é o valor para ser sócio do Aimoré e assistir todos os jogos da Gauchão por mês? R$15. Nossa, é a comunidade só na tem que- primeira semana dessa promoção, 450 torcedores mais ou menos se associaram. Mandar um grande abraço aqui no nosso WhatsApp, o Alex de Canoas, que disse que eu preciso aprender a ser mais isento para trabalhar na bancada. Olha aí, ó. Tá? E também Tu mandou... torce muito pelo São José de Porto Alegre? Não, é o Cruzeiro de Cachoeirinha. E ainda pediu que eu melhore a minha postura no programa e a aparência. Tá bom. Então eu tô... É um personal style São pra ti, críticas então. que... Não, é que na verdade pelo pedido dele eu tenho que mudar tudo, né? É quase eu não estar mais aqui. Explicar para o telespectador, um grande abraço, é que quem gosta da Barbie e tal é a dona Joellen, a esposa do... Então ela que exige. Olha aqui, ó, por falar em corneta... E nem todo mundo tem esse cabelo aí. Exato. E essa barba também, tudo bem, vamos lá. O Vinícius Portes aqui está nos mandando parabéns pelo programa, que aproveitou e deu uma circulada aí e disse, ó, E é voltou. com você, é com vocês, porque, bom, obrigado, Vinícius. E ele está nos mandando uma corneta aqui, que nós estamos falando, eu principalmente que estou falando bem do Alisson, ele discorda, tal, diz que o Alisson está falhando lá na Europa, tal, que é um bom goleiro e nada além disso, né, que nós da imprensa forçamos muito nessa barra aí e que a seleção precisava de um goleiro e por isso que o Alisson foi. Bom, Por deixa um eu ver que é tempo eu mais. até achei, viu? Por um tempo eu até achei que também era forçação. Não, mas Mas ele é depois de um tempo, o próprio Alisson demonstrou que não. E está evoluindo naquilo que eu dizia que era o ponto que ele tinha que evoluir, a saída aérea. O futebol inglês agora está Exige obrigando demais, o Alisson exatamente. a fazer isso. Bom, vamos falar em seguida do Internacional, que joga só amanhã, mas vamos falar também, tem questionamento já aqui a respeito do Inter. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança. Viaje que só com o cliente... o Sesc. Viagem com o Sesc, mas daqui a pouco. Daqui a pouco vamos viajar tudo com o Sesc.
É só depois quando a gente estiver de férias. Então, voltando. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Por quê? Banrisul Digital é clique e simplifique, tá certo? Agora sim, vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Acesse o site do Sesc e confira os pacotes turísticos que estão à sua disposição. Aquele que for mais adequado aí, você pode fazer a reserva e viajar com o Sesc. Bom, ontem, né, o Internacional está adotando uma estratégia interessante. Jogadores que não foram bem na temporada passada são escalados para dar entrevista coletiva no início dessa temporada. Não sei que estratégia é essa, mas vamos lá. Ontem foi o Potker, hoje é o Patrick, e quem nos traz as informações é o repórter Pedro Oliveira. Pedro. Patrick foi uma das gratas surpresas da temporada de 2018 do Inter. Sua parceria com Rodrigo Dourado e Edenilson, formando o tripé do meio de campo, foi fundamental para o Colorado alcançar a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. O tripé foi um esquema tático que nos ajudou bastante, né? Encaixou e fez a gente construir grandes jogos durante a temporada. Então, é normal que se repita, né, o que vem bem. E é importante também ter peças para repor, peças para nos ajudar. Então, como eu disse, é continuar o trabalho. 51. Este foi o número de jogos que Patrick participou na temporada de 2018. Por conta deste alto número, o meia viu seu rendimento baixar no segundo semestre perante ao primeiro. Mas e agora? Começando um ano novo, o que será que ele pode fazer de diferente na temporada de 2019? Ano passado eu fui o jogador que mais joguei, né? Com a camisa do Inter. E no segundo semestre eu deixei um pouco a desejar. Mas a cabeça está voltada para o ano de 2019. É começar melhor do que eu terminei e assim seguir. Buscar sempre evolução e sempre repetir o melhor do que antes. Patrick, um dos jogadores mais confiáveis do treinador Odair Hellmann, deve fazer a sua estreia junto com o time titular do Inter contra o Pelotas na próxima quinta-feira. O Pelotas é uma equipe que está subindo, né? Acabou de subir agora da segunda divisão e vai jogar contra o Internacional. Então é uma equipe que eu tenho certeza que vai tentar dar seu melhor para buscar a vitória e a gente tem que fazer nosso dever de casa. Óbvio que sempre é uma motivação a mais jogar contra equipes grandes. Mas Patrick, o Inter tem menos de um mês de treinamentos. Será que já teve tempo necessário de pré-temporada para preparar a equipe para a estreia do time titular? E todo início de temporada a gente tem que começar pouco a pouco, né? A temporada foi bastante boa, bastante proveitosa. Acho que condicionou bastante toda a equipe. E a gente já tem um padrãozinho de jogo, né? Já tem um entrosamento, então é continuar fazendo o que a gente vem fazendo. Eu acho que a gente se preparou bem e é entrar em campo quinta-feira para fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo. Com Patrick e companhia preparados, o time titular do Internacional espera fazer uma excelente estreia para abrir a temporada de 2019 no Beira-Rio em grande estilo. Especialmente o torcedor colorado espera isso, né? De que o Internacional agora, não sei, como eu disse, o Potker não foi bem o ano passado, o Patrick não terminou bem a temporada. E são os jogadores que estão aí. Acho que o Internacional, como não tem grandes novidades, tem novidade para amanhã? No time titular? Nenhuma. Não tem nenhuma. E vai jogar com o time titular amanhã? Não. O Bruno. Mas vai jogar com o time titular amanhã? Titular, 100%. Tá. O Trellis não joga. Não, o Trellis está fora. Eu acho que o Trellis não está no Bruno falou bem que é o Bruno. Sim, mas o Bruno só vai jogar porque o Zeca tá fora. fora. E ele precisa ser registrado ainda no Campeonato Gaúcho, né?
A inscrição dele tem que sair até hoje à tarde, para ele poder já atuar. mas isso. Do Bruno. Saiu hoje de manhã. Bruno e mais 4. Ah, então. Bruno saiu. Isso, E o Bruno Trellis não saiu? Não, O Trellis porque não tá nem no bid bid ainda. Tem que sair no bid primeiro. Mas o Trellis está aqui desde quando? Segunda-feira? Mas acho que tem Não, mas- rescisão com o São Paulo. Mas, por exemplo, vamos só fazer um comparativo rápido. Nem Montoya nem Viseu estão no bid. Bom, Montoya é uma transferência internacional. As duas do ainda. Grêmio são internacionais, mas não estão no bid ainda. Ah, é. Também, o Felipe Viseu também estava fora. É. Tá, mas aí se compra, mas o Trellis estava aqui em São que o Paulo. Grêmio já anunciou que vai O Trellis jogar estava com o emprestado titular para só São na Paulo? quarta aqui da rodada. Não, o Trellis é do São Paulo. Ele está sendo emprestado para o Inter. Ah, então não tem transferência internacional do Trellis. Não, Uma troca na é CBF. só, é só rescisão com o São de Paulo, um e entra contrato com o Inter. É. Mas aí é o Bruno só. Bruno De confirma novidade, que Bruno jogará. É, e só vai ser porque o Zeca se machucou, né? Isso. Sim. Mas o Zeca é um mistério. Olha, eu vou dizer uma coisa. Bem, na verdade, não dá para confirmar se foi uma lesão grave, né? Porque ontem o Bruno estava lá no CT do Inter e a assessoria do Inter disse que ele estava na academia, né? Então... Não tem uma atualização do quadro dele, que é ainda um desconforto muscular, que ele sentiu Não no me sábado. vem com essa história de desconforto muscular. Ele sentiu no sábado. Desconforto muscular é quando o cara vai sentar no sofá e senta na guarda do sofá. E ele tem um desconforto muscular, não ficou confortável. Pô, essa coisa, os médicos inventam um cara... Olha, eu me atualizo, mas tem alguns modernismos que eu não consigo aceitar. Ou o cara tem uma lesão ou não tem uma lesão. Eu Ou ele acho- tem dor ou não tem dor. Ele tem uma dor que não Bom, deixa tudo ele bem. jogar. Ok, Pronto. pode não ser uma distensão, pode não ser uma contratura, mas ele está com dor. É um Ok. desconforto. É, desconforto. Desconforto. Desconforto é outra coisa. Eu acho que essa informação até do desconforto é porque o Inter, o departamento médico, ainda podem esperar o Zeca, de repente, para treinar hoje. Sabe o que eu vou entendeu? dizer para vocês? Então não tem uma atualização. Sabe o que é desconforto? É desconforto quando não quer dar muita explicação. Tá? Ou porque o jogador, mesmo com a pré-temporada, ainda sente os 6 meses que teve parado, ou o jogador, alguma coisa, ou o jogador não tem uma grande lesão e está receoso. Então, não quer dar explicação, está com desconforto muscular. E aí vai. Você não explica. Explica o que é. Ele tem uma dor no adutor, tal, não chega a ser uma distensão, não chega... Não, é desconforto muscular. Olha, coisa mais, com todo respeito ao mundo do futebol, que coisa mais bicha esse troço de desconforto muscular. É muito vago. Não, que coisa. É muita viadagem isso, desconforto muscular. Porra, vamos parar. Explica o que o cara tá com dor, tal, na musculatura, no joelho, entorse leve. Desconforto muscular. Olha, eu não consigo aceitar isso aí. Não consigo aceitar. E eu vou sempre me rebelar contra. Mas a torcida do Inter que amanhã, né, que for ao Beira-Rio, também não espere o Internacional voando, né? O primeiro jogo na temporada, claro, tem expectativa já de uma equipe que vem bem estruturada do ano passado, mas é um início de campeonato e vai ser o primeiro jogo da equipe titular, então. Mas é que Com dentro- 20 dias de treino. Mas é que dentro de casa o Inter mesmo assim tem Claro, sem dúvida, sem dúvida. Não. tem respaldo da torcida e a gente sabe que tem força aqui. O Pelotas, a atuação do Internacional Pelotas dentro de casa tem infelizmente, força. com o Gavilã aí no comando, né, não largou bem no campeonato e agora já E que não deu se- e que não o se azar, recupera- entre e que aspas, não de se pegar o recupera Inter. amanhã. É que é sobre os jogadores. O Isso Márcio... tem alguma coisa de desejo também? Pela Mais rivalidade ou menos, pelotense? né? Sabe como é que é? Tá lá embaixo na tabela junto comigo. O Márcio Martins Fraga pergunta, e o Romero, virá? A hora seria agora para integrar-se ao elenco e disputar a Libertadores. Romero Não, tava foi no... reintegrado ontem. É o Corinthians, né? Ele estava na arquibancada no último jogo do Corinthians. E foi reintegrado É isso. ontem aos trabalhos lá do Corinthians, treinou num time alternativo, lá numa... Né, Mas numa... o Inter chegou a tentar o Romero Sim, mesmo? a primeira vez chegou a tentar, ouviu Isso que ainda era um tanto... pouquinho antes do Natal, né? Isso, Era ouviu que era informação. tanto, que era muito caro, só que daí disseram pro Inter, olha, 14 de janeiro, né, Assina um tem um pré-contrato. pré-contrato e tal. Aí o Inter ficou observando, o negócio com o Corinthians não avançou, mas também o Romero não queria deixar o Corinthians assim, né, com as mãos abanando, e momentaneamente o Corinthians negocia com o Atlético Mineiro uma troca no taco, Luan por Romero. Só faltava ser o Elias pelo Romero. Aí os dois que o Internacional queria Mas não com teria todo conseguido. respeito ao Corinthians, assim, Sai se o perdendo. Atlético Mineiro for um pouco esperto, o Atlético diz pro Corinthians, ó, o contrato tá pronto aqui, pode assinar. Mas lógico. Sai Porque perdendo Luan o pro Corinthians. Romero, Lá. o Luan com todo respeito, né? O menino maluquinho fez uma ótima temporada 2016.
Faz 3 anos já que ele não joga o que jogava. Né? Depois da lesão que ele teve, ele não voltou a ser o mesmo. Escuta, o destaque dele ano passado foi roubar bolas no ataque. Né? O Felipe Goldani aqui, ele passa para o outro fora de campo do Internacional. Ele pergunta como está a investigação, não é, do Internacional, né, e se isso pode repercutir no desempenho do time esse ano. E ele disse que acompanha o nosso programa desde da TVU, da outra emissora. Muito obrigado, eu, Felipe Goldani. Olha, até onde eu sei, a investigação continua correndo no Ministério Público, não é? Agora, vai depender do próprio Ministério Público se vai apresentar denúncia, se não vai apresentar denúncia. Sim. E, sinceramente, eu não acredito que isso tenha repercussão no time. No ano passado, quando estava dentro do Internacional ainda, que não tinha passado para o Ministério Público, e foram 2 comissões de sindicância, isso não passou para o time. Não. Então, Felipe, não vejo outra direção, problema, não e vejo risco nisso. Eu acho que tem outro ponto exatamente. ainda nisso, Rogério. Eu acho que essa investigação do Ministério Público vai demorar um pouco mais. E eu não estou criticando o sistema de demorar, oferecer uma denúncia, alguma coisa assim. Mas o Ministério Público ainda faz a investigação sobre tudo que foi apreendido com aqueles 20 mandados de busca e apreensão. Então tem mais coisa aí. O Ministério Público pode pedir novos mandados. Exato. Então acho que pode demorar um pouquinho mais. Eu acho que tem uma outra coisa que segurou também isso. Nós falamos a semana passada. Quem é o empresário do Trellis? O Inter alegou que não, né? Que não é Rogério Brown. Não é o Rogério Brown. Que está citado nessa investigação, que é o empresário do Trellis. Ou seja, o Sandri, o empresário, que estava na apresentação. Mas depois que houve o comentário é que não se falou e começou a se negar que o Rogério Brown era o empresário também. Uma explicação rápida que vem do Inter, Rogério. O Inter diz que o Rogério Brown foi intermediário quando o Trellis veio para o Vitória e quando saiu do Vitória para o São Paulo. E que da saída do São Paulo para o Inter, o Rogério Brown não intermediou a negociação. Não é mais... Isso só veio essa desculpa depois que saiu a informação do Ministério Público. Eu vou na linha do Luciano, tem muita coisa para aparecer. Está recém começando. O André Grando esteve aqui conosco, agora está nos corneteando aqui, o André Grando. Um abraço e muito obrigado pela sua audiência. O convite que fiquem aí na companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Voltamos amanhã, 13h. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.